A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, desde a Conferência de Aparecida em 2007, a Igreja tem dado ênfase ao discipulado de Jesus Cristo, convidando-nos a ser verdadeiros discípulos missionários dele. Discípulo é aquele que segue o Mestre e segue porque conhece ou supõe conhecê-lo. Quem apenas supõe conhecer, mas não o conhece de fato, não vai muito longe neste segmento, pois vai desistir diante das dificuldades. Por essa razão, a liturgia deste domingo nos traz profundos questionamentos acerca de quem é Jesus, para saber se o conhecemos verdadeiramente, pois a qualidade e a fidelidade de nosso seguimento dependem da nossa resposta, e a resposta que damos revela se o conhecemos de fato. Quem conhece verdadeiramente Jesus sabe dos desafios para segui-lo e nem por isso desiste. Sabe das cruzes da missão e não segue pensando em obter segurança, mas em doar a vida. Porém, quando o seguimos de modo equivocado, sem saber ao certo quem ele é, podemos não estar servindo a Deus, mas aos nossos próprios interesses ou a interesses dos outros. Essa afirmação soa um tanto quanto estranha, pois imaginamos que todos os cristãos, os que foram batizados, conhecem a Cristo, mas na realidade as coisas não são bem assim. Há muita gente batizada e podemos dizer que a maioria dos batizados não conhece verdadeiramente a Cristo. Tanto é que a Igreja tem manifestado a sua preocupação com a qualidade dos católicos. Ainda somos o país de maior número de católicos na América Latina e Caribe, segundo as pesquisas. No Brasil, o catolicismo ainda é a religião da maioria, mas esse número se reduz drasticamente quando perguntado para esses batizados sobre quem é Jesus e sobre a sua Igreja. E não estou me referindo aqui apenas aos católicos de nome, aos que não frequentam a igreja ou que frequentam esporadicamente. Refiro-me também aos católicos assíduos, os que frequentam a igreja e que têm alguma prática católica mais arrojada. Muitos desses católicos não sabem quem é Jesus, pois têm um conceito errôneo sobre ele. Basta ver seus procedimentos e relacionamentos com Cristo e seus irmãos. Há pessoas que frequentam a missa todos os domingos, comungam e até estão inseridas em alguma pastoral, mas têm procedimentos que desagradam profundamente a Deus, falando mal de todo mundo, inclusive do padre. Podemos dizer que uma pessoa que assim procede conhece verdadeiramente Jesus? Ou então pessoas que seguem esse ou aquele líder religioso, pessoas que praticam o catolicismo de massa, das missas shows, mas que tem pouco ou nenhum envolvimento com a sua comunidade, preferindo esse ou aquele padre, nesse ou naquele santuário ou até mesmo na televisão. Pessoas que não assumem trabalhos pastorais na sua comunidade, às vezes nem dizimistas são, mas preferem ajudar outras obras que não são da sua paróquia. Será que essas pessoas sabem responder corretamente quem é Jesus?
ou ainda aqueles que só procuram Deus e a igreja nas horas de dificuldade, buscando milagres. Aqueles que não querem compromisso com a comunidade nem com o seu próximo, mas vivem uma espiritualidade intimista e individualista. Será que esses cristãos sabem verdadeiramente quem é Cristo? Ou aqueles que buscam sacramentos como se busca um produto no supermercado, na feira? Ou seja, que só vão à igreja em ocasiões de batizados, casamentos, missa de sétimo dia e tantos outros momentos, mas não querem nenhum envolvimento com ela. Como será que esses cristãos responderiam se lhes fosse perguntado quem é Jesus para eles? E nós? Qual a resposta que damos quando nos perguntam quem é Cristo para nós? A veracidade de nossa resposta será de acordo com o grau de envolvimento e comprometimento que temos na comunidade e com Cristo. Assim, o Evangelho nos coloca diante desses questionamentos. Jesus estava rezando num lugar retirado junto com seus discípulos. Retiro é sempre uma boa ocasião para questionarmos a nossa fé, a nossa prática cristã. Foi, portanto, no momento de retiro que Jesus fez essas perguntas medulares para o segmento e a fé cristã. Quem dizem as multidões que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Temos aqui duas perguntas que se complementam. Primeiro, Jesus quer saber o que as pessoas, as multidões, dizem sobre ele, se sabem quem ele é verdadeiramente, embora Jesus já soubesse que muitos deles não o conheciam. Ele queria a confirmação desse equívoco através dos discípulos. A resposta que Jesus ouviu mostrou que, de fato, eles não sabiam quem ele era, pois ninguém disse que Jesus era o Messias. Diziam que ele era João Batista, ou que era Elias, ou alguns dos antigos profetas que tinham ressuscitado. Enfim, eles acreditavam que Jesus era algum desses que tinham voltado, mas não enxergavam nele o Messias. Essa visão equivocada não fazia muita diferença para as multidões, mas para Jesus fazia toda a diferença. Para essas pessoas, o que importava era que ele fazia milagres. Quem ele era não tinha a menor importância. Hoje não é muito diferente. Muitos não estão preocupados em conhecer Jesus, caminho, verdade e vida, e se comprometer com ele, mas recorrem a Jesus para obter milagres, benefícios próprios. Quando lhes são pedidos compromissos, se esquivam e não voltam mais. Essas são práticas comuns entre muitos católicos. Por isso, muitos depois que mudam de religião dizem que encontraram Jesus. Se tivessem tido compromisso com a Igreja Católica, teriam encontrado Jesus também aqui. Essas questões mostram a carência de formação de nosso povo católico. Por isso, o documento de Aparecida diz que, se queremos que as paróquias sejam centro de irradiação missionária em seus próprios territórios, elas devem ser também lugares de formação permanente. Isso está no número 306, na página 141, no documento de Aparecida. Muita gente está carente de formação e pratica um catolicismo sem conhecer o essencial de sua fé, que é Jesus. Quem conhece verdadeiramente Jesus Cristo e a sua proposta não muda de religião e terá sua vida transformada e conformada de acordo com as propostas da nossa igreja, as propostas cristãs. Estes não abandonam o barco na hora da tempestade, não se afastam da comunidade quando enfrentam dificuldade dentro dela, não abandonam a igreja por não terem sido atendidos com seus pedidos ou exigências a Deus, ou por causa do padre ou dessa ou daquela pessoa. Esses que permanecem firmes apesar das dificuldades e provações são pessoas que respondem corretamente quem é Jesus, não por palavras, mas por ações concretas. Peçamos a Deus neste domingo, amados irmãos e irmãs, para que permaneçamos fiéis no compromisso com Ele, com a Igreja, com o outro, e que saibamos discernir quem Ele é e assumindo o nosso compromisso de saber quem Ele é e o que Ele exige de nós a partir deste saber, possamos nos comprometer com o reino de Deus no anúncio da palavra e possamos fazer com que o reino de Deus cresça cada vez mais. Deus abençoe você e a sua família hoje e sempre. O Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia proclamar.